Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Eduardo e no episódio de hoje vamos falar sobre o manual, a praticidade da Bíblia. Para nossa reflexão hoje vamos usar como texto básico 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 e 15, que diz: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo. Sempre que a gente adquire um equipamento, normalmente equipamento eletrônico, ou mesmo quando a gente compra um carro, ou quem normalmente utiliza muito o computador, que vai utilizar um software que nunca utilizou, que é a primeira vez, a primeira pergunta que vem à cabeça é se existe ou não um manual para utilizar aquele equipamento. Normalmente, muitos fabricantes eles chegam a destacar na própria embalagem a necessidade de o cliente, antes de iniciar o uso do equipamento, ler o manual para saber qual é a forma correta de ele estar utilizando, de ele fazer uso daquele equipamento da melhor maneira para que ele possa usufruir do máximo de desempenho que aquele equipamento possa lhe proporcionar e também para que ele não possa vir a causar danos naquele equipamento e possa vir a reduzir o seu tempo de vida. Agora, se um simples equipamento que a gente compra já existe toda essa preocupação para o seu uso, para que a gente possa usar da melhor maneira, quão importante não seria se a gente tivesse um manual que nos ensinasse a forma em que a gente deve levar a nossa vida, por quais caminhos a gente deve seguir, qual a melhor forma da gente tomar as nossas decisões. A gente percebe que no meio da sociedade muitas pessoas sofrem com diversos problemas e muitos derivados do tipo de decisão ou da decisão que ela tomou em alguma situação anterior. A gente sabe que quanto melhor for as nossas decisões, menos problema aquilo pode nos ocasionar futuramente. Então, se a gente tivesse uma forma de aprender a como nos comportar, a como nos apresentar diante das diversas situações, com certeza eu penso que a gente teria uma vida muito mais satisfatória e muito mais, digamos assim, de muito mais aprendizado e muito mais produtiva. Agora, será que existe esse manual para que a gente possa conseguir usufruir dessas informações? Hoje, existem diversos livros publicados de autoajuda que se propõem a apresentar soluções para esse tipo de questionamentos da vida. Mas vamos analisar aqui essa situação. São livros publicados por pessoas como a gente, que passam pelos mesmos problemas que a gente e que apresentam ali naquelas páginas, além da sua experiência própria de vida, alguns resultados de pesquisas que eles fizeram de pessoas que também passaram por aquilo. E eles fazem a compilação daqueles dados e o que vai gerar aquela obra final, que tem o intuito de nos ajudar a tomar melhores decisões, a viver melhor. Mas ainda que funcionasse, essas obras e esses livros, elas normalmente se propõem a resolver um problema da nossa vida. Se a gente tivesse que ler um livro para cada problema que a gente tivesse, a gente passaria o dia inteiro lendo, porque normalmente a gente tem vários problemas durante o dia. Então, por mais que a gente possa em algum momento se utilizar dessa ferramenta, de algum livro, de autoajuda, alguma coisa, no final das contas ela não é um manual para a nossa vida completa. Alguma parte da nossa vida não vai ser assistida pelas informações que aquele livro vai apresentar para a gente. O ideal nesse caso seria se a gente tivesse todas essas informações reunidas em um só lugar, porque dessa forma sim a gente estaria se preparando para poder viver da melhor maneira possível, tomar as melhores decisões possíveis, seguir os melhores caminhos possíveis, saber inclusive de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então,
o melhor para os nossos resultados, para o nosso futuro, seria que tudo isso estivesse reunido em um só lugar. E isso seria muito mais produtivo. Mas será que existe esse livro? Muito bem. De todos os livros, de todas as obras literárias que a gente pode ter em mãos, o único, ao meu ver, que pode atender a todos esses requisitos é a Bíblia. Porque não só pelo fato de conter informações sobre todas as áreas da nossa vida, mas primeiro porque quem orientou a sua produção foi o próprio autor da vida. Então, nesse sentido, a gente percebe que Deus é o autor da vida, ninguém é mais capacitado que ele para que possa nos orientar de que forma nós podemos levar essa vida. Se tivermos humildade para entender que precisamos estar consultando as escrituras que Deus deixou para a gente, vamos ter um resultado de vida ou resultados de vida, de decisões muito mais satisfatória para a gente. O que a gente precisa é entender e saber que aquelas informações que Deus deixou ali catalogada para a gente, aquele arcabouço de leis e de orientações, é exatamente um manual para a nossa vida. E precisamos, além de entender isso, tomar posse e usufruir dessa bênção que Deus deixou para a gente. Agora vamos tentar entender o porquê a Bíblia é útil para a nossa vida. Em primeiro lugar, o livro de 2 Timóteo 3,16 nos mostra que ela é que nos ensina a doutrina correta. Hoje a gente pode perceber na sociedade que a verdade ela é relativizada. O que se prega é que não existe uma verdade absoluta. Cada um pode assumir a sua própria verdade. Mas de fato, o que isso vai ocasionar na nossa vida? A gente sabe que do coração do homem não flui nada de bom. Nada do que é bom flui do coração do homem. Logo, a tendência de o homem viver sem uma verdade absoluta que possa guiar os seus caminhos vai levar ele para viver na imoralidade. A gente percebe que sociedades que existiram sem a possibilidade de usufruir do uso da Bíblia, a gente sabe qual foi o resultado que elas obtiveram. Lá na história das Torres de Babel e também no fato posterior de Sodoma e Gomorra. A sociedade chegou a um nível de imoralidade que não era possível Deus deixar a sua existência seguir. E ele teve que interferir nas duas situações no rumo que a sociedade tomava. Hoje, Deus deixou o livro para que a gente possa se instruir e saber de nossa própria vontade qual o melhor caminho a gente pode tomar. Em segundo lugar, a Bíblia é que nos mostra qual o caminho correto nós devemos seguir. Sabemos que nós não estamos aqui nessa terra por mero acaso. Nós vimos de algum lugar e a gente vai chegar em algum lugar. Agora, aonde a gente vai chegar é muito relativo a quais decisões a gente vai tomar. Do nosso próprio coração, não flui boas decisões. O livro de Salmo, no capítulo 19, versículo 12, diz que quem pode ver os seus próprios erros? Ou seja, nós não sabemos nem mesmo quando nós erramos. Então, como é que a gente pode achar que nós somos capazes de tomar decisões por nós mesmos? Provérbios 14 deixa claro que o homem não pode escolher os melhores caminhos por causa do seu coração. Não pode fluir boas decisões do nosso coração. Logo, precisamos nos instruir corretamente sobre o que Deus deixou de orientação para que a gente possa seguir o caminho correto segundo a vontade de Deus. É importante a gente entender que a verdade ela não pode ser relativizada. Jesus deixou claro para a gente que Ele era a verdade. E qualquer orientação que a gente tiver contrária a isso, precisamos saber que está errada. E precisamos voltar o nosso coração para a orientação que Deus deixou na Bíblia. Então, se você estiver lendo algo que não esteja de acordo com a Bíblia ou alguma orientação que seja contrária à Bíblia, busque voltar para a orientação correta e seguir o caminho que Deus deixou para a gente. Porque se Ele nos deu a vida, se Ele nos proporcionou o direito de viver, Ele sabe qual é o melhor caminho a gente tem que seguir. E muito mais bênçãos Ele tem guardado para a gente no futuro, se a gente seguir as orientações que Ele deixou para a gente. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe com mais um.